Sistema respiratório, pulmão vezes Covid-19. Órgãos e mecanismos usados na respiração. O sistema respiratório é responsável por garantir a captura do oxigênio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico para o meio externo. Além disso, esse sistema está relacionado com o olfato, ou seja, nossa capacidade de permitir odores, e relacionado também com a fala, devido à presença das chamadas pregas vocais em um dos órgãos do sistema respiratório. Órgãos do sistema respiratório. Os órgãos do sistema respiratório são fossas nasais, faringe, nasofaringe, alaringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Observe os principais órgãos do sistema respiratório. Fossas nasais. É o primeiro local por onde o ar passa. Nela é possível observar 3 regiões: o vestíbulo, a área respiratória e a área olfatória. O vestíbulo é a parte anterior e dilatada das fossas nasais, a qual ela se comunica com o meio exterior. A região respiratória ela corresponde à maior parte das fossas nasais. Por fim, temos a área olfatória, que corresponde à parte superior das fossas nasais, a qual é rica em quimiorreceptores de olfação. A faringe é um órgão músculo membranoso, como ao sistema digestório e respiratório. A parte que faz parte do sistema respiratório, ela é denominada de nasofaringe, enquanto a parte digestória é denominada de orofaringe. A nasofaringe está localizada posteriormente na cavidade nasal. A laringe é um tubo de cerca de 5 cm de comprimento que apresenta uma forma irregular e atua garantindo a conexão entre a faringe e a traqueia. Na laringe, é possível perceber a chamada epiglote, que nada mais é do que um prolongamento que se estende desse órgão em direção à faringe e evita que o alimento adentre o sistema respiratório. Além da epiglote, encontramos na laringe a presença das chamadas pregas vocais, que são responsáveis pela produção de som. A traqueia é um tubo formado por cartilagens hialinas em formato de C. Logo depois da laringe, a traqueia ramifica-se, dando origem a 2 brônquios, denominados de brônquios primários, e os brônquios são ramificações da traqueia, que penetram cada um em um pulmão. Pela região do hilo, esses brônquios, denominados de brônquios primários ou principais, eles penetram nos pulmões e ramificam-se em 3 brônquios, no pulmão direito e 2 no pulmão esquerdo. Esses brônquios, chamados de secundários ou lobares, ramificam-se, dando origem a brônquios terciários ou segmentares, que se ramificam, dando origem aos bronquíolos. Os bronquíolos são ramificações dos brônquios
que possuem um diâmetro de cerca de 1 milímetro e não possuem cartilagem. Esses também ramificam-se, formando os brônquilos terminais e, posteriormente, os brônquilos respiratórios. Os brônquilos respiratórios, eles marcam a transição para a parte respiratória e abrem-se no chamado ducto alveolar. Os alvéolos pulmonares são semelhantes os alvéolos pulmonares, eles são estruturas que fazem parte da última porção da árvore brônquica e estão localizados no final dos ductos alveolares. São semelhantes a pequenas bolsas e apresentam uma parede epitelial fina e são o local onde ocorrem as trocas gasosas. Geralmente, os alvéolos eles estão organizados em grupos chamados de saco alveolar. Os pulmões, eles são órgãos em formato de cone, que apresentam consistência esponjosa e apresenta a maior parte de seu parênquima, que é formado pelos alvéolos, sendo estimada a presença de cerca de mais ou menos 300 milhões de alvéolos nos pulmões. Então, cada pulmão ele é revestido por uma membrana chamada pleura. O pulmão de uma criança geralmente ele apresenta a coloração rósea, enquanto do adulto pode ter uma coloração mais escura devido à maior exposição à poeira e à fuligem. Então, como funciona o sistema respiratório? Ele funciona garantindo a entrada e saída do ar no nosso corpo. O ar ele inicialmente entra pelas fossas nasais, onde é umedecido, aquecido e filtrado. Ele então segue para a faringe, posteriormente para a laringe e para a traqueia. A traqueia ela ramifica-se em 2 brônquios, dando acesso aos pulmões. O ar segue então dos brônquios para os bronquíolos e finalmente chega aos alvéolos pulmonares. Essas trocas gasosas elas acontecem nos alvéolos pulmonares. É um processo também denominado de hematose. O oxigênio ele, presente no ar, que chega até os alvéolos, dissolve-se na camada que reveste essa estrutura e difunde-se pelo epitélio para os capilares, localizados em torno dos alvéolos. No sentido oposto, ocorre a difusão do gás carbônico. Então, o pulmão ele é um órgão esponjoso que é responsável pela respiração. Temos 2 pulmões, na verdade que é o pá, né? Um de cada lado do tórax. Sem eles, não respiramos. Pulmões saudáveis ajudam em todas as atividades do corpo humano e também no nosso dia a dia, para correr, andar, estudar, trabalhar, brincar, viver. O bom funcionamento dos pulmões ajuda a manter o oxigênio no sangue, tirar o gás carbônico e manter o equilíbrio no organismo. O funcionamento do pulmão. Então, ao respirar, como dito anteriormente, o ar passa pela traqueia e depois passa para pequenos tubos chamados de brônquios. Pulmão vezes Covid-19.
O pneumologista Saulo Maia explicou por que o pulmão é o principal órgão afetado pelo coronavírus. Ele disse o seguinte: o vírus é inalatório. Quando a gente inala, ele vai para o pulmão, que é o primeiro lugar onde o vírus causa uma inflamação maior e de lá se espalha pelo resto do organismo. Então ele ataca os brônquios e causa os problemas respiratórios por causa dessa forma inalatória, destacou o pneumologista Saulo Maia. Covid-19 e as sequelas no pulmão. Então, desde quando foi decretado pandemia pela Organização Mundial de Saúde, OMS, o novo coronavírus ele já infectou mais de 4 milhões de pessoas no mundo. Muitas delas podem ser assintomáticas ou desenvolver alguns sintomas, como tosse, febre ou falta de ar, em casos mais graves. Segundo alguns estudos, apenas 5% dos pacientes, os pacientes diagnosticados com Covid-19, evoluem para um quadro de doença respiratória grave, com falta de ar, respiração rápida, tonturas e batimentos cardíacos acelerados, por exemplo. A doença, ela afeta os pulmões de várias formas. O paciente pode não sentir nada ou ter uma pneumonia, que pode evoluir para uma insuficiência grave respiratória, quando inflama grande parte do pulmão. Por ser um vírus respiratório, SARS-CoV-2, causador da Covid-19, ele impacta principalmente os pulmões, em especial as células dos alvéolos, onde ocorre a troca de gases entre o pulmão e a corrente sanguínea. Então, possíveis sequelas pode ocorrer a perda de massa muscular e falta de ar depois da internação. Aqui é o vídeo do Dr. Mortimer, do George Washington University Hospital. Ele gravou essa evolução do Covid-19 nos pulmões de um paciente dele lá de 59 anos. Então essas áreas em amarelo no vídeo, elas representam as partes do pulmão infectadas e inflamadas, mas nas extremidades, como explica o Mortimer. Isso porque quando os pulmões enfrentam uma infecção viral, o órgão começa a selar o vírus. O Covid-19, então, ele entra principalmente pela mucosa nasal do paciente até chegarem aos pulmões. Então, para tentar controlar a infecção, o corpo ele provoca uma reação inflamatória, que nada mais é do que a resposta imunológica. Então, nesse caso, a inflamação ela impede que os pulmões sejam capazes de oxigenar o sangue e remover o dióxido de carbono, o que faz com que um paciente ele ofegue e inale muito mais ar para equilibrar os níveis de oxigênio e dióxido de carbono no corpo. Então,
Nós temos aqui 4 curiosidades sobre o pulmão. A primeira curiosidade é: o pulmão direito ele é maior do que o esquerdo. Por quê? No pulmão direito estão localizados 3 lóbulos e no esquerdo apenas 2. Eles são separados por fissuras no pulmão e cada um dos lóbulos tem seus próprios locais para poder funcionarem. A segunda curiosidade é: a água faz bem para o pulmão? Que a água faz bem para a saúde, todos sabem, né? Mas saiba que ela também faz bem para o pulmão, especificamente pois a ingestão de água ela ajuda na limpeza do órgão, promovendo uma maior saída de impurezas e micro-organismos. A terceira curiosidade é: o pulmão pode armazenar até 5 litros de ar? Nosso pulmão ele tem a capacidade de armazenar até 5,5 litros de ar. E a cada respiração renovamos aproximadamente meio litro. Essa capacidade começa com 0,2 quando nascemos e vai aumentando até atingir 5,5 litros. A quarta curiosidade é: nossos pulmões pesam aproximadamente 600 gramas? Então, o pulmão direito ele costuma pesar cerca de 600 gramas, enquanto o pulmão esquerdo ele apresenta cerca de 500 gramas, mas isso depende de cada anatomia.